Oi, tá vendo esse material aqui? Tudo para fazer gravura e eu comprei através da plataforma Temu. Será que vale a pena? Vem comigo. Eu comprei esse conjunto de goivas e ele é basicamente uma réplica de uma marca aí bem conhecida, mas eu me surpreendi com a qualidade desta goiva. Aqui a rosca, onde vai colocar a ponta da goiva. E aqui tem uma tampa que aí eu posso armazenar as pontas aqui dentro. Essas goivas comprei no início de 2025 e elas custaram esse valor que aparece na tela. Aí vem o cabo com a rosca e 6 tipos de pontas. E para minha surpresa, todas as pontas vêm super afiadas. Mas como é uma réplica, nem tudo são flores, né? As pontas elas não são bem definidas. Mas o que eu quero dizer é que as pontas elas são muito parecidas entre si, não tem uma definição como goivas de marcas de qualidade, né? Por exemplo, essa aqui de ponta V, ela não é exatamente um V, é uma ponta parecida com as outras, que é em formato curvado, né? Ela poderia, por exemplo, essa daqui, ser um V mais fechadinho para poder fazer um corte fino, mas não é, como vocês podem perceber, é um V bem mais aberto, muito parecido com essa daqui, ó, que já é uma ponta curvada também, ó, muito parecida, tá vendo? Todas elas são assim. Essa daqui já é um V mais profundo, ó, para fazer um corte mais fundo na matriz. Então, se é um conjunto de goivas, poderia pelo menos ter uma ponta V mais fechadinha, mas todas elas são muito parecidas. E tem essa que é bem diferente, que é a de ponta de faca, né? Que vai fazer o corte parecido com a de uma goiva de ponta V. Mas para uma réplica, isso aqui está muito bom para se iniciar na técnica. E esse é um bloco de entalhe para fazer carimbo. Eu comprei um kit com 8 unidades. É uma borracha bem firme, durinha, com espessura grossa, perfeita para fazer carimbo para estampar tecido, papel, madeira, o que for. Na época que eu comprei, foi um preço bem bom. E eu já experimentei ela, mas eu vou fazer um carimbo para vocês verem como vai ficar o resultado. E é uma borracha mais plástica, não solta farelo, perfeita para cavar. Eu gostei bastante. Isso aqui são pedras para fiação. Vem nessa caixinha e cada pedra tem um formato diferente. Essa triangular para encaixar a goiva de ponta V. Essa cilíndrica para encaixar a goiva de ponta curvada. E tem essa aqui mais retinha. Comprei recentemente e elas custaram esse valor que aparece na tela. Aqui eu tenho uma goiva de ponta V. E aí eu consigo encaixar, ó, certinho nesse formato de pedra, para poder fazer a fiação na parte interna da ponta da goiva. Já essa pedra em formato cilíndrico, eu posso encaixar a goiva de ponta curvada. E essa daqui eu posso afiar a parte externa da ponta da goiva. Então posiciono aqui, ó, por exemplo, essa de ponta V, posiciono no lado e faço a afiação, depois o outro. Também posso afiar a parte externa da ponta curvada. Esses rolinhos de borracha comprei em 2025 por este valor que aparece na tela. Esse rolo de borracha eu gostei bastante. A borracha é de uma espessura bem grossa, macia. O acabamento do rolo em si é de qualidade. Eu gostei bastante. Comprei esse kit para justamente quando eu precisar entintar pequenos detalhes da matriz, de uma matriz grande que precisa de ser de outra cor, aí eu tenho rolinhos pequenos. Ou para entintar carimbos muito pequeninos também, esses rolinhos aqui são ótimos para isso. Então é um kit que vale muito a pena ter. E esses rolos eu comprei recentemente
e o preço aparece aí na tela. Eu ainda não experimentei esses rolos, mas já pude perceber que eles são de baixa qualidade. Esse daqui é de uma espessura bem mais fina e ele já vem deformado. Isso aqui pode implicar um pouco na hora de fazer a entintagem. Esse daqui já tem a borracha um pouco mais espessa, mas também vem um pouco deformado. Mas acredito que eles podem ser úteis para quem está iniciando, já que tem um valor acessível. E é só saber cuidar, hidratar essa borracha para que ela não deforme ainda mais. O acabamento é mediano, mas são rolos que vão servir bem. E comprei também esse conjunto de carimbeiras coloridas. O preço aparece aí na tela. São carimbeiras de boa qualidade. Olha essa diversidade de cores que a marca oferece. Às vezes acontece de algumas carimbeiras virem com pouca tinta ou quando a cor é muito clara, ela não fica muito evidente na estampa. A marca diz que pode aplicar em tecido, madeira e papel, mas eu recomendo mais utilizar somente em papel porque afinal é uma tinta de qualidade mediana, né? Se for estampar tecido, essa tinta corre o risco de sair muito fácil. Então, eu prefiro trabalhar com essas carimbeiras em papel. E o legal dessa carimbeira é que a almofadinha ela vem alta. Então, às vezes eu quero passar essa tinta em um carimbo grande, maior que essa carimbeira, então é só eu inverter ela e aplicar a tinta dessa forma sobre o meu carimbo. Isso é um ponto bem positivo, a almofadinha alta, eu gosto assim. E ela é muito legal. Fiz o meu desenho no papel vegetal e agora eu vou transferir para a borracha. A ideia é que a estampa fique dessa forma. Esse é o meu desenho guia. Eu achei aqui a de ponta V ela é muito aberta e faz um corte muito raso, então eu troquei para essa aqui, ó, que é bem mais profunda.
Eu vou aplicar a tinta da carimbeira sobre o carimbo. Agora eu vou aplicar a tinta à base de óleo com o rolinho de borracha. Vou aplicar com esse outro rolinho, mas aqui a gente já percebe, ó, que algumas partes não pega a tinta, porque essa borracha ela já vem deformada. Mas vamos ver se vai dar certo a aplicação da tinta sobre o carimbo. Então, como podem ver, aqui tem alguns exemplos do resultado desse carimbo, aqui feito com a tinta de carimbeira e aqui com tinta à base de óleo, com um rolinho de borracha mais grosso e um rolinho de borracha mais fino. Todos deram certo. Sobre o carimbo, eu usei praticamente 4 pontas diferentes para fazer o corte fino aqui dos veios da folha. Eu usei a ponta de faca. E depois, ao redor do desenho, eu fui usando a ponta curvada mais profunda. E para tirar esse espaço negativo maior ao redor, eu utilizei essa que está na goiva, que é uma ponta curvada também, porém mais larga. O que eu percebi é que essas pontas, eu usei a goiva pela primeira vez, elas são bem afiadas, porém eu acredito que com um pouco de polimento nessas pontas, elas ficariam muito melhor. E dando esse polimento, ficaria mais fácil dessa goiva deslizar sobre a borracha. No geral, achei uma goiva de ótima qualidade, apesar de ser uma réplica. Ela é muito boa. Aqui eu tenho um exemplo de outro carimbo dessa mesma borracha que eu fiz. E aqui é o resultado dele, ó, em uma estampa sobre tecido. Olha como ficou legal. É muito certo em tecido, em papel e acredito que em madeira também. Bem, de tudo isso aqui que eu experimentei, eu recomendo o conjunto de goivas, que são bem afiadas, mas merecem um polimento antes de iniciar os trabalhos. Os blocos de borracha, que são muito bons. Esses rolinhos de borracha, com a borracha mais grossa, de ótima qualidade. E as carimbeiras com tinta, de preferência as cores mais escuras são ótimas. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!